Fala galera ouvinte do Entendo Nada, beleza? Está começando mais uma live do Entendo Nada. É a número 24, o Flávio já entrou. Eu já vou colocá-lo aqui na conversa já pra gente não perder muito tempo. Vamos lá. Entrar aqui. Tá começando a número 24, a live número 24, está lá o Flávio, já convidei, ele já vai aparecer, já está entrando, apareceu. Flávio Santos está aqui conosco. Beleza, Luigi, tamo junto. Deixa eu só Boa ajustar a noite. minha cama, ela tá muito próxima aqui. Boa, eu vou tirar essa luz daqui que isso aqui tá me irritando. Pronto, ó, Senão eu vou ele melhorou. ficar. Agora eu tô Eu não enxergando quero- tudo. Vou colocar um pouquinho mais longe. Vamos ver. Sem decapitações, gente. Acabou a Revolução Francesa, pelo amor Não, de Deus. chega disso, chega disso, chega disso. Bom, vocês estão vendo, o Flávio tinha prometido que ia vir de besuntadão da Raguel Bischoff. Ele não veio. Pois é, pois é. Vocês Não, na briguem com o próxima Flávio. vez, se rolar uma enquete, eu posso vir de besuntada da Raguel Bischoff. Gostei da ideia, gostei da ideia. Acho que deve sim. Eu venho com a careca besuntada, que é a única parte do corpo possível aqui. É só a careca. Ai, ai, mas é isso. Estamos começando mais uma live. Hoje vamos falar de Olimpíadas. Eu estou gravando aqui diretamente dos estúdios Gutierrez Rossi, no estúdio número 2, que é o quarto da minha irmã. Como sempre eu uso aqui para fazer a live, né? Via satélite, como se diria antigamente. Elas saíram e eu falei, não, eu vou usar lá, né? Eu vou usar o quarto porque, olha, ai, ai. E é o seguinte, se eu ficar olhando para lá, é porque o roteiro e o WhatsApp está aberto ali. Então eu posso ficar virando para cá e olhando para cá ao mesmo tempo, mas estou prestando atenção. E é isso. Vamos falar de Olimpíadas, né, Flávio? Vamos falar de Olimpíadas. Vani, boa noite, Vani, para você também. Opa, não manda um boa noite pra ver. Não manda. Não, tem que mandar uma boa noite para Vani, um beijo, Não né? manda. Um Boa noite, beijo, Vani. um beijo Beijão. especial, um beijo. E vamos falar de Bom, Olimpíadas. Vamos falar de sim, Olimpíadas. sim. Vamos falar de Olimpíadas, mas antes, lembrando que essas lives ficam no IGTV assim que a gente termina de gravar, tá lá no IGTV. Depois a gente joga pro YouTube, joga em áudio para podcast, afinal é isso que a casa faz. E estará pela eternidade do Instagram e do YouTube para vocês assistirem quando vocês quiserem. E é isso. É isso. Vamos começar, Flávio Santos. Flávio Santos. Manda. Fizemos aqui uma lista, mas eu queria te perguntar um negócio antes. Quer falar um pouco sobre Manda. Tóquio 2020, as suas impressões, o que você acha que vai acontecer, ou quer deixar para o fim? Não, eu quero falar da abertura, em primeiro Da lugar. Eu vi abertura. que o David entrou, Bora lá. Davidson, o filho, entrou. Abração para ele, ele fez faculdade de letras comigo. Forte Então é isso. abraço, tudo junto. Manda sua pergunta aí, manda seu abraço. Bom, seguinte, eu quero falar um pouquinho da abertura. Eu não vou dizer que eu fiquei decepcionado com um pouco que eu vi, eu não tive tempo de assistir a abertura na íntegra, mas eu esperava um pouco mais de coisas tecnológicas, sabe? Uma referência ao mundo dos games, a internet 5G, mas por outro lado eu compreendo o que foi feito. Porque a gente está num ano que exige sobriedade, está no período que exige sobriedade, e não dava para a Olimpíada ficar brincando, fazer um circo de Soleil ali na abertura, embora os japoneses tenham uma baita capacidade para isso. Então eu vi muita gente criticando, no início eu olhei assim e falei, bom, eu esperava mais, só que aí a consciência falou um pouquinho mais alto, eu falei, não dava para ser mais que isso. Eu acho que do jeito que foi sóbrio, simples, foi bom demais. Eu gostei do globo de drones. Realmente ficou muito show. Achei assim a melhor parte, né? O ponto alto da abertura foi o globo de drones lá. Que lá realmente, olha, os japoneses, como sempre na parte tecnológica, eles mandam bem demais, né? Não tem jeito. Eles são E monstros além da nisso, né? abertura, você perguntou para mim o que eu espero da Olimpíada. Eu Isso. sempre que eu assisto uma Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, eu espero grandes histórias. É isso que eu gosto de ver. Ah, isso Eu sim. gosto de ver os caras quebrando recorde, gente ganhando medalha, mas por trás de cada medalha, cada vitória, eu gosto de ver grandes histórias. Então eu sento na frente da TV para ver isso. Histórias, narrativas, personagens, sejam extremamente atléticos ou sejam extremamente carismáticos ou populares. É isso que eu espero também dos Jogos de Tóquio. Sim. Eu acho, ó, um salve pro Regis aí, salve Regis, tamo Salve, aí, Reginaldo. valeu, um salve. Depois tem um Eu, comentário especial pro Diego. assim, não, eu acho que teremos grandes histórias. Eu acho que não teremos quebras de recordes, não será
aquela Olimpíada primorosa na questão física por tudo que a gente passou, né? A gente passou, os atletas também. Muitos atletas perderam pessoas, muitos atletas não treinaram como poderiam treinar, porque, enfim, a gente viu como foi. E todo preparativo, quer queira, quer não, os atletas se preparam para um ano, para 2020 era o ano, perderam isso, tiveram que recomeçar para voltar para 2020. Então, assim, eu não espero quebras de recordes, eu não espero nada disso, mas eu espero histórias. Isso eu tenho certeza que vamos ter. Grandes histórias. Que, aliás, é o que a gente trouxe aqui, né? Basicamente, o que a gente fez hoje, a gente vai fazer hoje aqui, é uma lista das nossas memórias com as Olimpíadas e das memórias que nem tivemos, o que não vimos, mas o que ouvimos, né? Coisas que a gente ouviu lá das Olimpíadas anteriores até que a gente não era nascido. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui. Vamos falar um pouco disso. Inclusive vocês que estão aí, quem vai entrando aí depois e tal, a gente vai falando, manda também, manda a sua memória, manda a sua lembrança, o que você lembra, o que você gostaria de ter visto, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, né, Flávio? Hoje a gente vai fazer isso. Inclusive o Flávio fez uma lista aqui, que eu vou usar boa parte dessa lista, porque é boa parte do que eu também assisti, né? É boa parte do que eu assisti também. Pela mesma geração. Não tem, é muito igual. É muito igual, não tem muita diferença, não. Mas, Flávio Santos, vai lá. O que você viu que te marcou nas Olimpíadas? Olha, a primeira grande lembrança que eu tenho de Jogos Olímpicos é dos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 92, quando o Brasil ganhou a primeira medalha em esportes coletivos. Foi com vôlei masculino. Primeira medalha de ouro, né? E de prata já tinha ganho. Para mim foi muito marcante, porque eu não estava em São Paulo. Eu estava numa cidade chamada Nanuque, em Minas Gerais, na casa da minha tia. E eu acompanhei as minhas primeiras Olimpíadas no interior de Minas. Numa cidade quente, escaldante, na frente da televisão, entre visitar a casa de parentes e vendo uma coisinha ou outra ali. Eu tenho lembranças assim, muito fortes, os meus primos me ensinando como que era o vôlei. Porque na época o vôlei tinha aquele negócio da vantagem. Você só fazia ponto quando você tinha vantagem, quando você estava sacando. E os sets iam até os 15 pontos. Nossa, era... Depois a regra do jogo era muito chato. Os jogos demoravam, porque só pontuava quando sacava. Se você perdesse o saco, o outro time sacava, e aí ele tinha a chance de pontuar. E antes disso, o vôlei era pouco dinâmico, porque ficavam trocando vantagens o tempo inteiro. E o jogo ficava lá 3, 4 horas seguidas. Mas essa foi a minha primeira lembrança olímpica. Eu vi o Tandy, vi o Giovanni, vi o Marcelo Negrão. Foram os primeiros heróis olímpicos que eu vi na minha frente. Também nessa Olimpíada, o que me marcou muito foi o Aurélio Miguel. Sabe, ele foi eu não digo um precursor do judô aqui no Brasil, mas ele foi o primeiro grande nome assim famoso no judô. Não chegou a ganhar medalha de ouro, mas ganhou bronze, fez grandes participações olímpicas, e a partir dele o vôlei virou essa potência. Hoje o esporte que deu mais medalhas para o Brasil em todos os Jogos Olímpicos foi o judô. Começou com o Aurélio Miguel em 88, um pouco menos, mas mais em 92. Então a primeira lembrança que eu tenho de Olimpíadas é de 92. Só queria falar um detalhe a mais, Luiz, antes de passar para você. Eu tenho para mim que se o Brasil não ganhasse a Copa de 94, hoje o vôlei seria pau a pau com o futebol. Porque eu sei que tem muitos ouvintes aqui que estão assistindo a gente que são de idades diferentes. Mas você passava nas ruas de São Paulo, no centro, na periferia, a molecada só estava jogando vôlei. Em 92, 93, 94. Toda a rua que você passava tinha uma redinha armada, ou num condomínio. Ou o pessoal jogava o vôlei tradicional com uma rede, ou então eles faziam uma roda, colocavam uma pessoa no meio, algum grupo de pessoas no meio, e faziam uma espécie de queimada. As pessoas cortavam para pegar quem estava no meio, aí se a pessoa pegasse a bola, ela saía da roda. Então, se o futebol não tivesse ganho a Copa de 94, e aí está o peso do Romário, talvez hoje o vôlei não seria tão popular como o futebol, mas estaria ali pau a pau. Estaria ali. Não, você sabe que eu escuto muita gente falando, peraí que eu vi uma mensagem que passou aqui, a Vani mandou aqui, ó. Na minha infância, a gente pintava as ruas com temas de Olimpíadas. Não vou nem falar qual foi o ano. Deixa pra lá. Luiz Fidelis 2005, aqui. 2004, imagina. É isso, é por aí. Ó, Luiz Fidelis entrou aqui, o nosso maestro. Salve, Luiz Fidelis. Opa. E a Maiara Azevedo também entrou. Um salve aí, Maiara. Salve aí pra você. Muita gente, principalmente quem é mais antigo, fala que o vôlei roubou o lugar do basquete, né? O basquete era esse esporte, né? Que era hoje onde está o vôlei hoje aqui no Brasil. O basquete ocupava esse espaço. A gente hoje vê a seleção brasileira de basquete, não vai mais para Olimpíadas, não consegue. Mas a seleção brasileira era o que é a Argentina hoje.
dá para comparar. Porque a Argentina hoje é uma potência, uma seleção forte. Uma potência, porque os Estados Unidos é potência, né? Mas é uma seleção forte do basquete. O Brasil era isso. E o vôlei tomou esse lugar do basquete. E realmente, é o segundo esporte do Brasil, é o vôlei. É vôlei de praia. Todo mundo joga isso. É incrível. Todo mundo já jogou vôlei, né? A gente fala do futebol, mas todo mundo aqui já jogou vôlei. Nem que fosse na escola, na praia, nessa brincadeira de cortar e queimar, né? Todo mundo já jogou vôlei. Então, isso muito graças a essa geração do ouro aí de 92. Com toda certeza. Flávio Santos, eu vou seguir aqui a sua lista e você marcou aqui, talvez, os dois maiores nomes que eu vi olímpicos. Os dois maiores nomes que eu vi. Que é o Michael Phelps e o Usain Bolt. O que isso marcou para você? Por que marcaram esses dois aí? O Michael Phelps, primeiro, foi a primeira grande narrativa que eu vi em Jogos Olímpicos, que eu pude acompanhar. Foi nas Olimpíadas de Pequim. Os horários eram sempre ali 10 horas, 11 horas, meia-noite. Então, mesmo eu trabalhando, eu conseguia acompanhar. Porque às vezes a gente quer assistir e não consegue. Por conta do trabalho. E eu lembro que quando eu vi que iria quebrar o recorde olímpico de medalhas do Mark Spitz, que depois eu vou falar aqui, o histórico, eu falei, cara, eu vou acompanhar isso. Aí eu mapeei todas as provas dele de finais, eu não perdi tempo qualificatório, porque ele é um gênio e não ia deixar de se classificar, e eu mapeei tudo. E uma das maiores emoções que eu vivi no esporte foi quando ele ganhou a 7ª medalha, que ele fez um movimento brilhante na natação. Até antes da pandemia eu praticava natação, pratiquei 6 meses, que é um negócio apaixonante, eu não pratiquei mais porque veio a pandemia. E aí naquela época eu achei grandioso, depois que eu pratiquei achei mais ainda. Porque o Michael Phelps, todo mundo quando vai bater na borda, vai com a braçada. Ele fez o quê? Ele deu um salto dentro da água, fez assim e foi por baixo. Tanto é que demorou para confirmar a medalha, porque tinham que ver com uma câmera especial como ele bateu. Ou seja, tirou um coelho da cartola. E eu lembro que eu vibrei, como há muito tempo eu não vibrava, por exemplo, no futebol. Até porque o Vasco não ganha nada há muito tempo, né? Desde aquela época. Então eu vibrei como se fosse um título de futebol, porque eu vi uma grande história sendo escrita. E o Usain Bolt é aquele cara da grande história carismática, que é marqueteiro, é o oposto do Phelps. É marqueteiro, faz o arco, dança e dá boné pra criança na arquibancada e dá tchauzinho. Então ele me cativou pelo carisma. E assim, eu coloquei os dois na lista porque os dois são fenômenos improváveis. Isso que me chamou muita atenção. O Bolt é muito grande para ser um atleta de distâncias curtas. Ele não tem tanta massa muscular como os concorrentes. E o Phelps tem um pé de tamanho 53, 54, que é praticamente uma nadadeira. Ele não precisa de nadadeira, já nasceu assim. Mas ele é um cara que se olha assim, ele não tem físico de nadador. Ele é largo, claro, mas ele não tem muita massa muscular. Então você vê que são dois caras que nasceram com talento genuíno e são a prova que o esporte, quando você se esforça, você trabalha, ele é democrático. Ele é um pouco democrático. Então, assim, são dois caras que eu fiz questão de acompanhar tudo que eu poderia, se eu pudesse pagar o ingresso, eu assistiria, pessoalmente. Flávio Santos, já ouviu falar no nome Eric Mossambini? Eric Mossambini não me é estranho. Não te é estranho? Mas eu não sei exatamente quem é. É o pior nadador da história das Olimpíadas. Eu coloquei aqui, porque é uma história muito legal. E é uma das coisas que eu lembro de ter assistido. Foi nas Olimpíadas de Sydney, em 2000. Que é aquele cara que nadou cachorrinho lá das Olimpíadas. Lembro. Que ele demorou, sei lá quanto, mais de 2 minutos quase para chegar a 100 metros, né? E é interessante a história dele, porque ele aprendeu a nadar antes das Olimpíadas, o quê? Nem 6 meses ele treinou, aprendeu a nadar. E ele foi por Guiné-Bissau, ele se inscreveu lá, eu quero nadar lá. Aí deram a vaga para ele, ele foi. Jogaram ele lá. O mais incrível é que isso eu não lembrava, eu li agora aqui e fui lembrar. Tiveram 3 largadas, né? 3 largadas. Tinham 3 nadadores. Tinham 3 nadadores. Ele mais 2. Esses 2, que eu marquei o nome aqui, Karim Bari, que é da Nigéria, e o Farkhud Oripov, do Tajiquistão, queimaram as 2 largadas. Então ele nadou sozinho. Ele nadou sozinho, 100 metros. E demorou, né? Então, assim, são as histórias. Eu lembro de ter visto isso, eu ficava olhando e falei, meu, o cara tá nadando cachorrinho, cara. Eu nadar cachorrinho também. Se eu for lá, eu vou nadar cachorrinho também. Cara, eu acho que foi genial você ressuscitar essa história, porque natação é um esporte muito técnico.
É muito Muito, difícil nadar. muito. Qualquer nada que você faça. Eu aprendi assim, bem meia boca nos 6 meses que eu fiquei. É muito detalhe. A mão, o ombro, o jeito de bater o pé. E só dele ter entrado nessa piscina, ele foi muito corajoso. Foi, Porque não é para qualquer um, não. Porque foi. você vai numa academia, a piscina tem 25 metros só. É. A da Olimpíada tem 50. Para quem não está acostumado, é como se fosse 1 quilômetro para nadar. Não, a maior piscina do país dele tinha 12 metros. Era onde ele Então, nadava. aquilo é o mundo, cara. 50 metros é o mundo. Você nadando, fazendo tudo certinho. Eu lembro disso Olha, aí. Eu lembro. olha, É uma baita realmente, história. É uma baita história. realmente entrou para a história. E o mais incrível é que ele conseguiu se classificar para 2004, mas por um erro burocrático da Guiné-Bissau, ele não foi para as Olimpíadas. Ai, ai, olha, história é genial. Essa história é muito boa. Eu trouxe, só vocês vão ver história estranha aqui, porque eu gosto dessas histórias. É que eu gosto dessas histórias. Eu falo, essas histórias são legais. Mas voltando, Flávio, voltando para sua lista aqui. Vôlei de praia 1996. O que aconteceu nesse ano aí, Flávio? O Brasil monopolizou o vôlei de praia. Foi a primeira vez que o vôlei de praia esteve numa Olimpíada e o Brasil conseguiu colocar duas duplas nas finais. Adriana e Mônica e Jaqueline e Sandra. E para mim, o que marcou assim, em termos emocionais foi que foi a primeira vez que eu vi, de fato, mulheres brilhando em Olimpíadas. Flávio? Ixi, eu acho que o Flávio ou eu caímos, não sei. Eu tô aqui ainda. Voltou. Voltou. Boa. Boa. E mulheres com destaque nas Olimpíadas. Claro que já tinham mulheres brilhando há muito tempo em Olimpíadas. Sim. Olimpíadas de décadas passadas. Mas na minha retina, na minha memória, o que fisgou primeiro foram as quatro. E a primeira vez que eu vi o Brasil oficialmente dominante no esporte. Que eu nunca tinha visto. Porque o Brasil já tinha ganho medalhas de ouro em outros esportes, mas ganhar medalha de ouro e de prata foi a primeira vez. Eu fiquei absolutamente impressionado com isso. Na época, vou entregar a minha idade aqui, estava na sétima Ih, série. E eu lembro que a molecada ficou impressionada pra caramba com isso. Nossa, o vôlei de praia, será que dói a panturrilha quando pula? Será que cansa? Será que queima a pele? Que é outro mundo, o esporte é isso. E eu fiquei muito empolgado na época, de ver o Brasil dominante. Eu acreditei, eu, tonto como era na época, como qualquer adolescente, que o Brasil ia virar uma potência olímpica depois daquilo. ah, Você viu que eu era ingênuo, né? Eu falei, nossa, vai dominar o mundo agora. ah, não, e é engraçado, porque são duas Olimpíadas, né? 92, o Brasil ganha ouro, né, no vôlei, 96 vai lá e ganha ouro no vôlei de praia. Então, assim, é uma geração que viu o vôlei ganhar muita coisa, e continua ganhando, né? Depois veio o vôlei feminino, também ganhou, o vôlei masculino voltou a ganhar com o Bernardinho sendo o chefe de tudo lá, e é isso, né? E o que é interessante, porque você colocou aqui, eu ia colocar isso também, né? Que o Brasil, Nigéria em 96, né, o jogo, que foi um que me marcou também. Eu lembro muito desse jogo aí, do Canu dançando. Eu lembro Não, muito desse jogo. E você o colocou, Canu fez um puta golaço nesse fez um jogo. baita golaço, baita golaço. Pouco se fala disso. Ele pegou uma bola na pequena área, fez uma embaixadinha e tocou por cima do goleiro. Um negócio Sim, impressionante. sim. E na época, o que se comentava é que todo mundo esperava que as seleções africanas iam dominar o futebol mundial e ganhar a Copa do Mundo. O papo era esse. Porque o Brasil perdeu aquele jogo no físico, não só no talento. O Brasil morreu durante a prorrogação. A Nigéria, os caras fortes pra caramba, grandes pra caramba, bem posicionados, atropelaram na prorrogação. Aí tinha o tal de gol de ouro, o Brasil eliminou. Mas assim, eu coloquei isso aqui, na verdade, só para lembrar de uma coisa. Porque a galera do futebol é muito saudosista. O pessoal, nossa, antigamente o Brasil ganhava de todo mundo. Cara, o Brasil passa vergonha há anos. O Brasil já perdeu da Nigéria, que era uma boa seleção. Mas já perdeu da Bolívia, já perdeu de Honduras. Já perdeu de um monte de gente. Essa geração do Ronaldinho Gaúcho e do Ronaldo Fenômeno passava vergonha pra caramba também. Passou. Não, e se eu não me engano, eu acho que o Brasil perdeu do Japão na primeira fase. Em uma Sim, lambança de Aldair e Dida. Foi uma lambança, foi um gol assim, quase um gol contra. E perdeu do Japão se um também. tombou com o outro. Um tombou Um com o outro. trombou com o outro Não, e aí você vê aí você aparece uma foto do Aldair no Facebook e o pessoal, nossa, na época o Ah, Brasil era intransponível. Gente, era igualzinho hoje. Não tinha nada diferente. A não, vergonha era a mesma. nada, nada. Dos anos 90 pra cá era só vexame. Tudo bem, ganhou a Copa do Mundo. Mas pesquisa direitinho, que você vai ver que essas gerações passadas
fizeram muita bobagem também, passaram muita vergonha, o que é normal, eu nem considero vergonha. É um esporte, gente. O esporte evoluiu e é natural você perder. Mas E tem que normalizar a derrota aqui no Brasil. Mas é. Ó, mandando um salve aqui para Andressa Oliver, que entrou, e Lourdes Monjardim também, que entrou aí. Valeu. Salve. Boa. E, Seja bom, bem-vinda. sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Eu vou falar um pouquinho aqui da Daiane dos Santos, que você colocou aqui também. E realmente, a Daiane dos Santos, e acho que a geração toda, né? Esqueci o nome dela, que o irmão também treina, o Hipólito, né? A Isso, a Daniela Hipólito e o Diego Daniela Hipólito. Hipólito, isso, e o Diego Hipólito. A geração toda, né? É uma geração que ganhou muita coisa aqui pro Brasil. E, infelizmente, a gente parou, né? Parece que parou, não avançou. E tem esses nomes aí. Esses atletas são jovens. A Leandro dos Santos é jovem. Ela poderia estar trabalhando, ajudando, formando outros jovens e tal, mas o Brasil parou, né? Mas é interessante. A Daiane dos Santos criou um movimento, né? Uma coisa, Sim, um movimento assim. ela impulsionou o esporte. Ela impulsionou. Tanto é que a gente ganhou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio. Sim. Então ela serviu para catapultar o esporte, coisa que o Guga, infelizmente, não conseguiu com o tênis. Não por culpa dele, evidentemente, mas por culpa da Federação de Tênis, uma série de fatores. Mas eu coloquei a Daiane porque eu acho... A Vani colocou aqui do duplo twist carpado, que se falava na época. Que ela inventou esse movimento, inclusive. Ela criou esse movimento. Eu coloquei porque eu acho que o Brasil foi muito cruel com a Daiane dos Santos, na época. A gente é assim aqui no Brasil. A gente não acompanha porcaria nenhuma. A gente não frequenta ginásio, não frequenta competição. Aí chega na Olimpíada, o cara ganha, nós ganhamos. Nossa, o Brasil, nós ganhamos. Aí perdeu, isso é um lixo. Olha que fracassado. Isso aí é o Brasil, é uma vergonha. E eu achei muito cruel com ela, porque a derrota da Daiane... Olha aqui, vou fazer uma análise de boteco, gente. A derrota dela, para mim, foi psicológica. Porque ela ganhou todos os torneios antes da Olimpíada com a mesma performance. Chegou lá, na hora da aterrissagem, quando o ginasta crava o pé no chão, ela errou. Aquilo é psicológico. Porque ela fez aquilo 200 vezes ao longo do ano. Tudo que você faz aquilo várias vezes, qualquer coisa na sua vida, que você faça várias vezes, você fica bom. E se você faz várias vezes é porque você sabe fazer. Mas a cabecinha aqui, ó, às vezes ela sabota a gente. Então é uma coisa que falta no esporte brasileiro, é um paro psicológico. E a menina não teve nenhum, chegou no Brasil, é pipoqueira, que eu acho o pior xingamento para mim no futebol, no esporte que existe é pipoqueiro. Pipoqueiro, para mim, é pesado, é puxado, porque a gente não sabe o que está na cabeça do atleta. A gente não sabe o que ele sentiu. E eu acho que todo mundo foi muito cruel com a Daiane. Ela não deixou de ser uma grande atleta porque não ganhou medalha de ouro. Se eu não me engano, ela ficou em 10º. Ela foi em 10º, tá? Cotaram para ser ouro. Mas, o 10º numa Olimpíada é gigante, cara. É uma coisa enorme. Então eu coloquei só para lembrar que na época o Brasil foi muito cruel com ela e cobrou de maneira muito desmedida. Pra mim, pipoqueiro foi aquele cavalo nas Olimpíadas de 2000. Ah, foi. Aquele cavalo foi pipoqueiro. Aquilo pipocou. Aquilo lá, e aquele cavalo pipocou. Na Libertadores contra o Cássio. Só queria falar isso. Ah, o Diego Souza também. Diego Souza também. Aliás, há uma teoria da conspiração que diz que depois que o Diego Souza perdeu aquele gol, o Brasil foi um morro abaixo. A culpa é do Diego Souza. Isso mesmo. Diego Souza abriu um buraco negro. Abriu um buraco negro. Mas voltando aqui para as Olimpíadas, Isaías Queiroz, Flávio Santos. Isaías Queiroz, o nosso canoísta. Rapaz, nunca imaginei ver... E você vê que engraçado, né? O Brasil é um país que tem rio pra caramba, tem mar, tem tudo. Não falta canoísta aqui pelo país, né? Mas a gente não é um país tradicional na canoa, né? E em 2016 ganhamos ouro e ganhamos bem, né? Inclusive está cotado para ganhar nessas Olimpíadas também. Você chegou a ver? Eu não lembro de ter assistido, eu só vi depois. Eu não assisti a prova na hora. Você assistiu? Chegou a ver na hora a prova? Eu nunca tinha visto uma prova de canoagem e eu achei um esporte emocionante pra caramba. É legal de assistir a canoagem. Por isso que eu coloquei aí. Porque assim, tem esportes. Tem um esporte que se joga em Jogos Olímpicos de Inverno, que é o curling. Sim. Que é aquele que tem uma bola no meio assim, uma pista de gelo, e você tem que sair raspando o gelo para encostar o seu disco perto daquele alvo, numa determinada faixa. É complicado de entender isso. Canoagem, não. O cara vai no braço, na técnica, remando, loucamente, para chegar do outro lado. E eu fui atropelado pela canoagem, porque eu liguei, eu não sabia quem era o Isaías Queiroz,
Não sabia que ele estava disputando medalha, não sabia que era um grande atleta. Eu liguei, eu falei, o que é isso? Aí na hora que eu vi, ganhou. Eu falei, ganhou. Ganhou em 20 segundos, ganhou a medalha. E é um negócio sensacional de acompanhar a canoagem. E eu nunca tinha acompanhado. Nessa Olimpíada ele está classificado de novo. Infelizmente ele perdeu o treinador. Há 2 anos atrás eu acompanhei. Que é considerado um gênio da canoagem. Ganhou um monte de medalha, um monte de título. E mudou a canoagem aqui no Brasil. Mas me emocionou pelo impacto. É uma prova curta, simples de entender. E é papo 20 segundos, 30 segundos. Separa o atleta da derrota e da vitória. Eu achei maravilhoso aquilo. Eu vi essa do treinador e eles realmente falam que ele mudou a história do esporte aqui, da canoagem, né? Esse técnico. Ele trouxe coisas novas aqui, treinamentos diferentes que as pessoas nem entendiam muito, né? E você me lembrou de um outro atleta, que é o Thiago Braz da Silva, né? Que é o saltador do vara. Que também foi muito legal, porque o francês que estava disputando contra ele ficou bravo com a torcida, né? A chilena. Inclusive, passou na abertura essa imagem. Oi? O francês puto. Passou na abertura. Passou? Eu não vi. Passou na abertura. Passou, fizeram um take do francês bravo. Puto, lá na hora que perdeu. Torcida brasileira, meu amigo. Torcida brasileira, que é um dos momentos que eu trouxe aqui, que é a torcida brasileira fazendo isso com o francês, eu adorei. Ele ganhou ouro aqui, quebrou o recorde das Olimpíadas, né? E a torcida brasileira torcendo pelo juiz numa luta de boxe olímpica. Rapaz, isso não tem preço. Que é genial. Não tem preço. Era uma luta de boxe. Juiz. O juiz fazia um movimento. Isso é Brasil, cara. Isso é Brasil. Eu acho que esse é o ponto do Brasil, né? Eu adoro isso. Marcou. Eu não assisti a luta também. Afinal, era uma luta de boxe entre um cazaque e um azeri, né? Um negócio assim. Ninguém ia ver uma luta dessa. Marcou porque a torcida começou a torcer pro juiz, que era brasileiro. É genial, cara. É genial. O brasileiro é muito bom. Flávio Santos, acabou a sua lista aqui do que você viu. Eu vou falar algumas coisas do que eu vi aqui também, que me marcaram, né? Acho que a minha maior lembrança de Olimpíadas é o Vanderlei Cordeiro de Lima e o maldito do padre irlandês que segurou ele. Não dá pra esquecer. Isso eu tava assistindo. Eu lembro de estar assistindo. Nossa, cara, que porcaria foi essa? Negócio surreal. Agarra o Vanderlei, coitado. Talvez fosse a nossa primeira medalha dourada, né? Primeira vitória de um brasileiro numa maratona. Pô, ele tava muito bem. E o Vanderlei, ele tem uma característica que ele é um dos poucos atletas, e qualquer um que corre, faz caminhada na rua, e sabe como é difícil subida. E ele tem uma característica muito peculiar, ele é um cara que acelera na subida, quando todo mundo diminui. E ele tinha tudo pra ganhar aquela prova, e, cara, aquilo foi surreal, eu tava vendo também, eu falei, o que é aquilo? Eu não sabia como reagir. Eu falei, lá, tem coisa que acontece que a gente não sabe o que falar. E foi igual o 7-1, quando o Brasil perdeu da Alemanha. Ficou... Pois é. Ué, eu não tenho como explicar. Mas eu acho que em termos de marketing pro Vanderlei, acabou sendo uma boa aquilo. Foi. Porque se ele ganhasse a medalha de ouro, a gente não lembraria dele hoje em dia. Porque a gente não lembra que todo mundo ganhou medalha de ouro. Não. Se a gente perguntar quem ganhou as 6 medalhas de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio, a gente não lembra. De cabeça. E do Vanderlei em 2004 ganhou bronze, a gente lembra. Por causa disso. Então eu acho que em termos de marketing, de palestra, para ele foi bom. Porque até onde ele faz reportagem, faz um comercialzinho aqui e acolá, foi recompensado por aquela coisa ridícula e sem noção do padre. O padre entrou de saia. O cara entrou de saia lá no meio da pista, abraçou o Vanderlei pesa 50 quilos. O maratonista saiu empurrando ele lá e foi embora. Aquele padre maldito. A Vani fez a carinha feia aqui porque ela mandou isso lá no nosso... falando sobre isso, né? Ela mandou na enquete que a gente fez, ela mandou. Aí ela fez a carinha ali. E um salve pro Fê Couto e pro César Rossi também, que entrou aí, meu primo, um salve aí. Glorioso mas César olha, Rossi. Boa. Mas aquele padre, eu vou te falar uma coisa, bicho. Porra, tanta gente pra ele abraçar, pô. Vai abraçar logo o Vanderlei, coitado do Vanderlei. Tem 2 padres que a gente lembra na história. O padre do Vanderlei Cordeiro e o padre dos balões. Que até hoje a gente não entende. O padre dos balões é um fenômeno que a gente não entende até agora o que aconteceu. Qual foi a ideia aí? Foi parar em Lost, né? O pessoal zoava, ele foi parar na ilha de Lost, né? Aquilo lá
é um mistério inexplicável da humanidade. Inexplicável. Não, tá, olha, aí a Vani mandou aqui que o Vanderlei ganhou uma medalha especial. E sim, ganhou. É o criador das Olimpíadas, o nome. É Coberdan. Coberdan é o sobrenome. Isso. Que é o espírito esportivo, são poucas pessoas que têm também. É realmente dado a poucas para quem tem aquele espírito esportivo, né? Porque afinal ele foi agarrado, foi quase jogado no chão, foi e continuou, né? Tiraram ele do padre lá, né? E aí ele continuou, foi até o fim, e ainda foi bronze. Inclusive hoje na abertura, o Galvão Bueno descascou o Barão de Coubertin. Ele conseguiu essa proeza. Você viu, né? Eu não vi. Não, porque ele falou que... é um fato histórico, claro, é repugnante, né? Se a gente for comparar com o olhar de hoje, que ele falou que o Barão de Coubertin dizia que as mulheres não deveriam competir porque não era esteticamente bonitas, não eram fortes. O Galvão Bueno acabou com o Barão de Coubertin. Eu nunca imaginei que aparecesse na transmissão, gente. Não, Mas, olha... Claro que é assim, a gente olha para a história, não vou nem entrar nesse mérito aqui, a gente olha para a história e claro que é uma conduta reprovável, né? Mas o meio naquela época, infelizmente, era assim. Então a mesma pessoa que valorizava a competição justa, leal, tinha esse tipo de pensamento. Mas certamente se ele vivesse hoje, ele seria um dos que daria a pílula olímpica na mão de uma mulher. Então a gente tem que contextualizar. Sim. Grande Galvão Bueno. Eu não assisti. O que eu assisti no Sport TV, né? O César Rossi viu. Ele acabou. Ele viu, começou a rir. Malhou igual o boneco do Judas no Sábado de Aleluia. A única coisa que eu ouvi o Galvão Bueno falando foi uma cacofonia muito feia, aliás. Foi uma coisa que saiu muito feia. Que ele tava falando com a skatista de 13 anos, a menina que vai participar, né? Que ela se vestiu de fada há uns anos lá e filmaram, e agora ela tá na Olimpíada. Aí o Galvão Bueno, nossa fadinha, ficou repetindo, nossa fadinha. Falei, Galvão, cuidado, você tá com cacofonia feia, cara. Nossa fadinha, porra. Ele não percebeu. O César mandou aqui, ó. Quem valoriza a competição já cansou das narrações do Galvão? É uma pergunta? Você tá perguntando do Galvão? Não sei, eu já cansei do Galvão faz tempo. Eu não assisto lá. Eu pus na Sport TV. Eu não tenho saco pro Galvão Bueno, não. Tá louco, viu? Eu ainda gosto das narrações dele, porque assim, eu enxergo como um personagem. Eu olho e falo, um personagem. É igual o Neto. Você vai assistir o Neto, quando você tá no boteco lá, tá passando o Neto, você tem que assistir como um personagem humorístico. Porque você não vai levar a sério, né? Porque se você levar a sério, você vai querer estrangular o cara na televisão. E assim, eu tô vendo agora, vendo futebol em outros canais, que o Galvão é superior aos outros narradores. Ah, sim. Porque ele consegue dar um ar oficial pro jogo. Tá lá, Brasil e Argentina, 50 passes errados. Ele dá um ar de batalha épica. Sabe? Ele parece a Sônia Abrão quando vai ler uma nota de imprensa da Anitta. A Sônia Abrão ela faz uma cara compungida, assim. Fala, gente, chegou a nota da Anitta. Que dá a impressão que caiu um avião, morreram pessoas, sabe? Porque ela dá um ar de seriedade para a nota oficial da Anitta. E é talento isso, né? O Galvão Bueno tem essa capacidade também. Tem. Eu não aguento, cara. Agora, narrando, ele é o cara. Não dá. Narrando, ele é muito bom. Mas quando ele se passa a querer comentar, e o pior é que ele gosta de comentar, né? Não tem jeito. Não dá. Eu não aguento. Ele cria vilão no jogo. E ele fala, esse argentino aí... já começa. Ele cria um herói um vilão, parece uma novela. Flávio Santos, o que eu vi e marcou, e vi de novo hoje, o besuntadão de Tonga, Flávio Santos. Isso marcou, e hoje tem concorrência. Marcou a Rio. Hoje tinha concorrência. Tivemos o besuntadão de Vanuatu também. Rapaz, os besuntadão estão dominando as Olimpíadas, Flávio. E você disse que você ia vir, você não veio de besuntadão da Hageb Show. Sou tratante, não tenho palavra. Eu seria o terceiro besuntadão. Seria o terceiro. Jogos Olímpicos. Cara, eu acho que vão criar uma modalidade de besuntados. Eu acho que está caminhando para isso aí. Vão criar o besuntado dos 100 metros, dos 200. Vai virar uma modalidade. Porque assim, eu estava olhando a televisão, aí eu nem lembrava desse besuntado. Apesar dos memes assim. Aí alguém na transmissão falou, besuntado de toga, né? De toga. Tonga. Aí eu falei assim, ué. Eu lembrei, falei, o besuntado e tal. Aí depois apareceu outro, 20 minutos depois. Desfile de besuntados. Pelo que eu tô vendo aqui.
aqui. Porque é impressionante, é impressionante. Mas só para pegar esse gancho antes de ir para outros assuntos, os atletas hoje eles fazem coisa para virar meme de propósito. Ah, Você claro. vê como a cabeça do atleta virou, né? O esporte virou isso. Eu acho legal pra caramba. Porque tira um pouco o peso da Olimpíada. Porque pra mim o cara tá lá pra... Claro que é profissional, tá valendo dinheiro, mas tem que se divertir também. Essa menina de 13 anos que tá aí, eu imagino que ela tá cheia de patrocínios. Uma menina de 13 anos na Olimpíada... Sim, sim. Pô, a gente com 13 anos tava arriscando, tentando fazer o beabá na escola. E fazendo errado ainda. Identificando substantivo, adjetivo. E ela não. Ela tá lá disputando uma Olimpíada, mas eu acho que o principal pra ela é se divertir lá. É ser um negócio legal. Pra menina tem 13 anos, gente. Pelo amor de Deus. Não dá pra cobrar que a menina, seja um mega atleta. Calma. Tem 13 anos, vai disputar 10 Olimpíadas ainda. Deixa ela se divertir na Vila Olímpica, tirar foto com os ídolos, ser feliz. E infelizmente nem muito isso vai dar, né? Porque a Vila Olímpica tá meio esvaziada, né? Não vai dar para, não vai ser meio diferente, né? Papelão, inclusive. A cama do papelão. Temos que falar da cama de papelão. Temos que falar da cama Tem que reservar um tópico para a cama de papelão. Olha, segundo alguns atletas do Twitter, a lenda da cama de papelão não serve, não presta. Sim. Já testaram a cama, enfim. Testaram só pulando, pelo que eu vi. Não foi de outro jeito. Não sei. Não sei. Mas se uma cama de papelão aguenta um levantador de peso, meu amigo, ela vai aguentar muita coisa. Qualquer coisa. Vai aguentar muita coisa. Olha, qualquer trampo. Vamos Pois combinar. Esse negócio da cama de papelão, cara, isso aí vai render meme pra caramba. Com certeza. Isso daí vai ser a nova Jabulani. Assim como a Jabulani rendeu pra caramba na Copa, a cama de papelão vai render coisa pra caramba. Vamos fazer brincadeira, meme, live. Até um cara do vôlei, tem 2 metros e não sei tantos, que tava pulando na cama. Ele fez um vídeo pulando na cama ontem. Então se o cara do vôlei tá pulando, imagine você aí em casa que faz suas peripécias. Você pode usar a cama de papelão tranquilamente também. Olha, essa daí. A Vani falou que teve que procurar na internet para lembrar quem era o Besuntadão. E o Sardinha Gui entrou aí. Braço, Gui. Salve pra você. Boa! Salve pra você. Flávio Santos, vamos agora para aquela parte do que gostaríamos de ter visto. Vamos lá, vamos para a sua lista aqui. Gostei da sua lista porque ela começa com o Jesse Owens. Que, olha, o que ele fez nas Olimpíadas de 36, frente ao Hitler, né? Frente ao Hitler. O Hitler estava lá vendo, né? Tava lá. Para quem não sabe, eu vou contar um pouquinho da história aqui. Um atleta negro ganhou ouro, venceu todos os alemão lá, todos os branquelos, tudo lá, negro, e botou ouro em frente ao Hitler, né? Hitler teve que aceitar isso, porque ele não... Né? Raça negra pro Hitler era... Né? Então eu gostei muito que você tenha colocado isso, Flávio. Você gostaria de ter visto? Se eu tivesse uma máquina do tempo igual o Doctor Who, você tanto cita aqui, eu queria voltar para lá para ver. Porque eu queria ver a cara de fiofó do Hitler. Só para isso. Porque, só para agregar o que você falou aí, essas Olimpíadas foram em 36. A Segunda Guerra começou em 39. O nazismo estava lá em cima na Alemanha, estava explodindo, estava em alta. O Hitler era um ídolo na Alemanha, além de líder político, do Reich, né? E ele usou a Olimpíada como grande propaganda. A ideia da Olimpíada era propagar a ideia que a raça ariana era a melhor do mundo, era superior. E aí chegou lá o Jesse Owens, negão, me permito chamar assim, porque eu acho que cabe nessa ocasião, para ofender mais o Hitler ainda, chegou lá e ganhou todas as provas disponíveis que tinha, que ele disputou dos atletas alemães criados em laboratório. Porque naquela época já se falava de doping no esporte alemão. E ele passou por cima de todo mundo. Para mim, esse fato histórico é um dos maiores de todos os tempos. Sim. Maiores. Para mim, serve para ilustrar o que você não pode fazer no esporte e o que você pode fazer. Você não pode tratar como uma propaganda política, que foi o que o Hitler fez, e o que você tem que fazer. Quando o cara fazer isso, você vai lá e dá um tapa na cabeça dele. Ele perder dentro das regras do jogo que ele supostamente criou ali, que seriam honestas. Sim. Então, Jesse Owens, onde você estiver... de parabéns, parabéns. Eu vou te falar, não é só de Olimpíada, não. É um dos momentos históricos, se eu pudesse visualizar, eu queria ver esse. Sim. Porque pra mim é maravilhoso. Não, com toda razão. Eu também adoraria ver. Um momento histórico desse, eu adoraria ver. Nossa, queria ser um cantinho ali, espremido, ali na arquibancada. Não queria lugar bom, não.
quietinho, para Queria atrapalhar ninguém. não virem que tem um brasileiro lá, né? O alemão não ia gostar muito disso, não. Mas, enfim, Pois é. não ia gostar Se eu muito disso. chegasse com o meu traço lá, tava lascado. Tava lascado, né? Eu tinha que ir com calma. A Vani postou aqui um punho assim, né? E é uma das coisas que eu gostaria de ter visto, além do Jesse Owens, que é a dupla Tommy Smith e John Carlos em México Muito bom. 68, né? O Bela símbolo lembrança. Pantera Negra com a luva, descalços, em 1968, isso, hein? Lá na cidade do México. E então eles sobe o hino, eles levantam, abaixam a cabeça e o hino inteiro com o movimento Pantera Negra, né? Que lutava pelos direitos civis e tal. E, realmente, a década de 60 é uma década muito turbulenta. Muito, muito mesmo. E eu acho isso que a gente falou aqui. Falamos do Jesse Owens e eu tô falando agora do Tom Smith e o John Carlos. Para os babacas que acham que esporte e política não se misturam, eu acho que são dois exemplos assim do que o esporte pode ser. E eu acho que essas Olimpíadas que nós vamos ver de 2020 vai ter muito. Acho que teremos muito Vai. disso. Teremos muito disso Já deu também. para sentir hoje, na abertura. Já deu para Já, sentir. já. Vai Já ser deu. vão ser Jogos Olímpicos diversos, Sim, de apoio à diversidade e com boa conotação política. vai. Eu acho que sim, vai ter uma forte carga. Eu Pô, em acho que 68 o mundo estava explodindo, gente. sim. Martin Luther King, Malcolm X, Estados Unidos estava explodindo, França explodindo, Europa. Nossa, o mundo estava pegando fogo. O peso de um gesto desse em 68, pena Nossa. que a gente nunca viu uma coisa assim no futebol. Eu acho que só o Sócrates fez gesto semelhante no futebol. Eu me lembro só. Sócrates, para mim, é um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Sim. Não só esportista. Mas, para mim, tirando Sócrates, ninguém fez mais. 68, o mundo estava pegando fogo. E aí, curiosamente, na Copa de 70, a seleção foi lá, ganhou brilhantemente, e usaram, para você, vou corroborar o que o Luiz disse aí, para você que acha que esporte e política não andam juntos, vejam o que a ditadura fez quando a seleção ganhou a Copa de 70. Deu um cursinho para cada um, desfilou com eles por aí. Então, é isso aí. Política e esporte estão sempre juntos. Não tem jeito. Não tem como. E a Copa de 70 é uma prova disso. A seleção de 70 realmente é uma prova disso aí. Essa imagem é muito icônica. Se vocês nunca viram, assistam. É muito icônico, né? Inclusive o Cassius Clay, né? Muhammad Ali, que chegou a participar de Olimpíadas, também foi um símbolo, né? Um grande símbolo também dessa luta aí. E depois virou muçulmano também para manter essa luta. Sim. É muito, muito legal. Muito interessante. Também outra história muito legal que é bom procurar para ler aí a vida dele também. Então, Santos, agora falando um pouco de esporte mesmo, eu acho que, eu não sei, mas talvez seja a maior atleta da história das Olimpíadas. Acho eu que deve ser, que é a Nadia Comaneci, né? Que o placar eletrônico não tinha nem o número 10 para conseguir colocar a nota dela. Muito interessante isso, né? Foi a primeira atleta que ganhou um 10 no atletismo, né? Atletismo, era Não, atletismo. na ginástica. Ginástica, isso, da ginástica. Da ginástica. Cara, a Nádia, para vocês entenderem, vocês, claro que a nossa audiência aqui é muito qualificada, né? Mas só para fazer um comparativo, 10 em Olimpíada em ginástica não é igual 10 na dança dos famosos. Não mesmo. Dança dos famosos, o cara mexe assim, é igual coisinha de Jesus, o jurado vai lá, nossa, você é lindo, você é espetacular, você tem uma fibra impressionante, 10. E quando o cara vai lá dar um 9.9, ele praticamente ajoelha. Gente, não, Juliana Paz, olha, eu vou dar um 9.9, porque você piscou o olho, mas você é maravilhoso. Na ginástica não é assim, gente. Ginástica, para você tirar um 5 na ginástica, você tem que fazer o básico de maneira perfeita, para começar. Para você tirar um 10 é uma coisa inalcançável, tanto que só a Nádia tirou. E para mim a Nádia foi o primeiro, em termos assim estatísticos, fenômeno olímpico. Porque o cara que eu vou falar aqui do Mark Spitz, que eu gosto muito da história dele, mas a Nádia atingiu 10. 10 na ginástica. Porque quando você vai fazer uma apresentação de ginástica, seja no cavalete, seja na fita, seja de qualquer coisa que você faça na barra, você tem muita chance de errar. Vamos imaginar que o cara vai pular naquela barra. A menina vai lá, ela dá uma pirueta, aí pula para outra barra, aterriza. E a aterrissagem é um negócio, pelo que a gente vê como leigo, é um negócio muito sensível. Porque a gente falou até da Daiane, que a Daiane perdeu a medalha com a aterrissagem. Então você dá 10 piruetas lá, você caiu, dobrou o joelho e acabou a sua chance. E quando você fala que a Nádia tirou 10, quer dizer que ela pegou na barra certa, girou corretamente de maneira harmônica, pousou de maneira harmônica e foi criativa.
Porque se fizer só o básico, você tira 5, 6. Ela fez tudo de maneira brilhante, criou passos e executou de maneira perfeita. Isso é difícil pra caramba, ainda mais a gente vivendo numa sociedade que o 10 é muito banalizado. Porque tudo aqui é banalizado, até na escola de samba. 10, 10, 10. Aí quando é o nível da Porta da Pedra, o cara, 7,5. 7,5, É 7,5. Vive num mundo que o 10 é banalizado, mas a Nádia não vivia num mundo assim, não praticava o esporte assim, tirou 10. E pra ela, a gente tira o chapéu. Eu creio, acho que podemos ver algo parecido com a Simone Biles nessa Olimpíadas, né? Torço por isso, torço para que ela chegue e arrebente com tudo mesmo. Acho que é o grande nome dessas Olimpíadas vai ser a Simone Biles, né? Ontem eu vi um analista dizendo um negócio espantoso. Ela fez um aquecimento lá para conhecer aquela aclimatação do ginásio. Sim. Não sei se você viu isso. Ela foi aplaudida lá e o analista disse que pela apresentação que ela fez lá, se ela caísse no meio da apresentação, ela ainda ganharia medalha de ouro. Se ela caísse de bunda. Você vê o nível que tá a coisa. Ela pode cair de bunda fazendo aquilo lá, que ela ganha ouro. Ganha ouro. Não dá. Coisa impressionante. É surreal, é surreal. Ela vai tentar fazer um movimento, quer dizer, vai tentar. Ela já deve ter feito no treinamento trocentas vezes. Um movimento que só homens fizeram até hoje, né? Então, assim, não é algo tão simples, né? Depende muito do físico, então ela vai fazer. Ela é forte pra caramba. Você olha ela é forte. Apesar dela não ser alta, aliás, normalmente os atletas de ginástica não são altos, né? Mas ela é forte, você vê o corpo dela, ela é bem forte. Eu acho que... A minha expectativa grande nessa Olimpíada é para ver a Simone Biles. Eu tô mais empolgado para ir. Eu vou mapear os horários dela, vou tentar assistir como eu vi o Michael Phelps e o Bolt em Olimpíadas passadas. Sim, é uma boa. A única coisa que pode sabotá-la, assim, que vai sabotar, é psicológico. Tirando isso aí, se ela fizer o padrão dela, ela ganha ouro num monte de coisa. E assim, cada vez mais a gente vê super atletas em Olimpíadas. Sim. Sabe, cada vez mais a gente vê atletas ganhando várias medalhas. A gente vive o século dos super atletas. Cristiano Ronaldo e Messi fazendo quase 800 gols aí na carreira, uma coisa muito rara. A gente vê o Phelps ganhando 200 medalhas, o Bolt, a Simone Biles. Então, cada vez mais o Giannis Antetokounmpo, nem sei se falei certo o nome, que ganhou como melhor jogador da NBA. É um grego que tem 2,13 de altura e enterra como se estivesse tomando um cafezinho aqui na cozinha. O cara é uma máquina também. Então a gente está vendo o surgimento de máquinas pela tecnologia, pelo desenvolvimento da saúde, da educação física, enfim. E a Simone Biles é um desses fenômenos. Sim. Você junta o talento com a tecnologia que tem hoje, esses caras ficam imbatíveis. Ficam imbatíveis. Não, eu acho que vai ser o nome dessas Olimpíadas, não tenho dúvidas quanto a isso, será o grande nome. Vai ser a Simone Biles. E a Edilene Mesquita entrou aí, um salve Edi. E você falou do jogador de NBA, de máquinas. E uma das coisas que eu coloquei, que eu gostaria de ter visto, eu lembro de ter visto, mas eu era pequeno, eu era novo, eu não tinha ainda a ideia da grandeza daquilo. Que é o Dream Team de 92, né? Barcelona 92. Eu vou falar o nome dos jogadores, que mesmo quem não entende de basquete, que é o meu caso, eu não manjo muito de NBA, que é meu caso, eu leio esses nomes e eu fico com a boca aberta. Falo, cara, é a seleção de 70 do basquete. Eu acho que não tem. É a seleção de 70 do basquete. Eu acho que é isso. Começa com Magic Johnson, Charles Barkley, Karl Malone, John Stockton, Patrick Ewing, David Robinson, Larry Bird, Chris Mullin, Scott Pippen, Michael Jordan, Christian Laettner e Clyde Drexler. Assim, eu na época não tinha a ideia da grandeza do que estava acontecendo. Mas é a seleção de 70 aqui do Brasil da NBA, é isso. São provavelmente um dos maiores, todos os grandes nomes, tirando a geração atual, que acho que também tem muitos grandes nomes, e se juntasse um time, daria isso, daria muito próximo disso. Sim, sim. Encantou o mundo, foi uma coisa assim, e eu peguei aqui os placares depois para ver, né? É tudo acima de 30 pontos de diferença. Cara, é surreal, é surreal. Isso era uma máquina, Flávio. Você chegou a assistir assim depois? Você pegou para assistir jogos depois já ou não? Peguei. Eu sou fã de NBA. Eu sei que você gosta, de NBA. Eu adoro NBA.
Eu vi boa parte desses jogos no YouTube e é absurdo. Pra gente pontuar o que era esse time, a maior parte desses nomes aí é simplesmente o maior nome da história de cada time que jogou. É. O Jordan é o maior do Chicago Bulls, o Malone era do Suns, o Bird era do Boston Celtics, que é a maior franquia, a que ganhou mais títulos na NBA, ganhou 20. Então, assim, é a mesma coisa que você conseguir reunir o Pelé, o Zico, que é o maior do Flamengo, pegar o, sei lá, o Mário Sérgio do Grêmio, pegar o maior de cada time e juntar numa geração só. Então foi uma geração fantástica. Eu, vendo jogos no YouTube, eu vejo que tinha uma distância enorme para todo mundo. Eu vi o jogo Brasil e Estados Unidos. Se você tiver curiosidade, assista, você que está acompanhando a gente. O Brasil endureceu 5 minutos do jogo. 5 a 10 minutos. Depois foi um atropelamento. Ah, não dá. E se você quiser acompanhar um pouco mais da história desse time e acompanhar a história do Michael Jordan, coloque na Netflix o documentário Last Dance, que conta a história do Michael Jordan. Porque tem um episódio dedicado a ver como se formou esse time, porque esse time não foi todo mundo. Não foi, por exemplo, o Isaiah Thomas, que era o ídolo do Detroit na época, porque ele tinha uma rixa com o Jordan. Eles criaram, para enfrentar o Jordan na época, as regras do Jordan. O que é? Eles criaram um sistema de marcação que, na verdade, era um rodízio para bater no Jordan durante o jogo, né? E aí o Jordan já era o pica das galáxias naquela época e falou, ele não vai. Falou pro técnico, isso aí não foi. Não foi, ponto final. E o Isaiah Thomas, era um dos maiores da história, como se fosse um, sei lá, um Garrincha da NBA. Não foi, ponto final, e ninguém abriu a boca. Além de assistir Last Dance, assistam no YouTube um treino desse Dream Team. Tem 5 minutos de vídeo. Que aí formaram o Magic Johnson, que era um gênio também. Ele estava em queda. E o Michael Jordan era a estrela que estava no auge. E aí o Magic Johnson até fala em entrevistas depois que ele estava muito puto com isso, estava morrendo de ciúme. E aí eles fizeram um treino, o time do Jordan contra o do Magic Johnson. E aí o treino, assim, aí tem um universitário que foi, porque tinha que ter uma cota de universitário, deixaram o cara no banco lá. Você já viu isso aí, não viu, Luiz? Vi. Já vi. Aí fala, deixa ele lá, vai. Aí o cara ficou sentado com a toalha lá, lá no ombro. E assim, você vê o treino, pau comendo no treino. E como não poderia deixar de ser, o time do Jordan ganhou. Por pouco, mas ganhou, o Magic Johnson foi lá, apertou a mão dele. Então, assim, Dream Team tem história pra caramba. Foi o maior time da história de todos os tempos, ao lado da seleção de 70. Se você puder ver no YouTube, veja. Eu acho que hoje, se os grandes nomes topassem ir para uma Olimpíada, não seria igual, mas chegaria bem perto. Só que os caras não querem mais disputar a Olimpíada. É muito raro. Hoje, para o super craque, vai ter só o Kevin Durant nessa seleção. De resto, tem ótimos jogadores, mas não vai o Curry, não vai o LeBron James, o Giannis é grego, né? Ele nem vai disputar a Olimpíada, que a Grécia não foi. Mas tinha um monte de cara que poderia ir, poderia fazer bonito, mas eles não vão, mas vão ganhar a medalha de ouro mesmo assim. Vão. Vão. É muito difícil não ganhar, é muito difícil. Né? Ó, o Regis Moreira mandou aqui, ó, o canal oficial dos Jogos Olímpicos no YouTube tem os jogos do Dream Team, vale muito a pena ver. Eu vou procurar, quero ver. A Vani Lopes falou que lembra disso e que foi muito incrível de assistir. E um salve pra Lu Psi, não sei, tá um monte de... tem muita consoante no meio de umas vogais aqui. Um salve pra você. Se eu não me engano, eu vou mandar um beijo. Ela começou a seguir a gente hoje. Ah, tá. Acho que foi por causa do episódio que entra em quadros. Um salve, então, legal. Manda seu salve, manda sua mensagem e ouça os nossos outros episódios também. Sim, ouça os episódios. Muita coisa legal. Tamo aí, é isso aí. Flávio Santos, eu tenho que falar aqui do seu próximo que você gostaria de ter visto, porque esse é um atleta que une eu e você, Flávio Santos, que é um atleta que treinou pelo São Paulo e pelo Vasco. Inclusive, eu vim vestido com essa camiseta aqui só para homenagear esse atleta, claramente só por isso, que é o Ademar Ferreira da Silva. Ó, tá aqui, ó. Essas 2 estrelas das pontas aqui, ó, é em homenagem a ele. Que ele ganhou as 2 medalhas de ouro quando ele treinava pelo São Paulo. Então eu estou com a camiseta do São Paulo em homenagem a ele. Só por isso, tá? Você gostaria de ter visto ele e o João do Pulo, Flávio Santos? Você gostaria de ter voltado lá para assistir? Porque quando você visita qualquer clube de atletismo, médio ou pequeno, você vê que as pistas de atletismo não tem outra palavra, são lixo. Isso nos dias de hoje. Tirando os atletas de ponta, os grandões, a base
os caras médios, médio não em termos de talento, mas em termos de tamanho, de importância, treinam em autênticas pocilgas ao redor do Brasil. E eu queria ter visto esses caras, não só pelo desempenho deles nas Olimpíadas, mas porque eu imagino as condições de treino que eles tinham. Nas décadas de 60, 70, 80, todos eles, né? E o que eles fizeram nas Olimpíadas, para mim foi muito similar ao que o Pelé fez. Porque para mim o Pelé, no futebol, ele não teve uma importância só esportiva, ele teve uma importância de elevar a autoestima no brasileiro. Porque o brasileiro antigamente, ele não tinha só um complexo de vira-lata, ele se sentia um vira-lata perante os outros países. E o Pelé levou isso um pouco. Foi uma das poucas vezes que o Brasil apareceu de maneira positiva no exterior, além do Santos Dumont e da Carmen Miranda. Se a minha memória estiver pegando uma peça aqui. E o João do Pulo e o Ademar Ferreira da Silva também fizeram isso. Negros, vencedores, ajudaram a elevar a autoestima no Brasil. Então a importância histórica que esses homens tiveram para o Brasil, assim como a Maria Esther Bueno, para citar uma mulher aqui no tênis, que deveria ter uma estátua em cada esquina, foi grandiosa. Eu queria estar lá só para aplaudir esses caras, quando eu ganhar as medalhas. E para reconhecer que o que eles fizeram foi muito heróico. Os treinos deveriam ser horrorosos, sem alimentação, sem nada. Foram lá e ganharam medalhas importantes históricas para a gente. Então, os meus aplausos aqui, algumas décadas de atraso, mas eu queria muito ver vocês nessas Olimpíadas. Sim. E o João do Pulo teve uma história, um fim de vida muito triste, né? Ele perdeu uma perna, acabou muito pobre, um fim da vida muito pobre, perdeu a perna. É uma história assim muito triste de fim de vida, né? Que o João do Pulo teve. Você imagina um cara que vivia de esporte, claro que perder uma perna é ruim para todo mundo, mas um cara que vivia de esporte perder a perna. Equivale ao Osmar Santos perder a voz depois do acidente. Sim, equivale a isso. Da história. Equivale a isso. Osmar Santos perdeu a voz, gente. Osmar Santos era como se fosse o Galvão Bueno do rádio, vamos dizer assim. Sim. Os maiores da história. Ele perdeu a voz, ele ficou intacto e perdeu só a voz. Então deve ser um drama horrível. Eu imagino que o João do Pulo passou ao longo da vida, mas é assim que o Brasil paga seus atletas. Né? Hoje em dia, menos, que eu imagino que eles sejam melhores assessorados, pelo que eu vejo, mas é uma pena que eles acabem assim, muito triste mesmo. Por isso que eu sempre falo, a Patrícia Cinta entrou... eu ia falar. Salve. Inclusive, ela fez um episódio com a gente, depois procure nos arquivos lá, sobre a usina de Brumadinho. Naquela época estava aquele monte de informação desencontrada, aquela confusão. Ela deu um show de informação porque ela é arquiteta. Ela deu um show no episódio, explicou passo a passo o que aconteceu. E é muito legal o episódio porque ela falou exatamente como aconteceu a queda da barragem e não tinha saído o laudo ainda. E depois que saiu o laudo, foi exatamente o que ela falou pra gente. Ela falou passo a passo no episódio, foi exatamente. Então, olha o nível da mulher. Beijão, Patrícia. Tamo junto aí. Fizemos um também das chuvas em São Paulo, daquele baita alagamento. Sim. Ele também foi feito episódio com ela também. Um salve aí, tamo junto. É da casa. É da casa, tamo junto. Eu vou falar de dois atletas da maratona, com duas histórias bem diferentes, mas que mostra, né, como que o espírito esportivo e o esporte foi avançando, né? O primeiro que eu vou falar aqui é o Abebe Bikila. Ele é etíope, ganhou a maratona de Roma, lá em 1960, nas Olimpíadas, descalço. Ele correu 42 quilômetros descalço, no asfalto. Ô, louco! Não, ele ganhou. Ele treinava assim na Etiópia, só que ele corria na terra. Quando ele chegou em Roma, ele não conseguiu, não teve nenhum tênis que se adequasse ao pé dele. Ele falou, vou correr descalço mesmo nessa droga e vamos que vamos. E ganhou. Ganhou e bateu o recorde mundial da época. Então ele não só ganhou, ele bateu o recorde mundial. Ele foi descalço. Eu falo, mas gente, né? Pô, e é 1960, né? O esporte já tinha seu avanço ali, né? Não é algo assim, o cara correu em 30 ou em, sei lá, no século XIX. Não, foi em 1960. Muito interessante e, além disso, é o primeiro negro africano a ganhar ouro nas Olimpíadas. Então, assim, a importância dele realmente é muito grande. Cara muito grande. Flávio Santos, você consegue andar descalço aí na calçada da sua rua? Não consigo. Eu sou no telão. Eu sou no telão. Eu vou te falar, até em casa eu ando pouco descalço. Eu também. A única coisa que eu gosto de fazer é ir na praia, sentir areia, quando eu vou no parque e pisar na grama. Mas mesmo assim é arriscado, porque às vezes tem uma surpresinha que os cachorros deixam ali bom, isso. É meio arriscado. Mas eu não ando, eu sou do telão. Assumo que sou do telão, não ando descalço na rua. Olha,
Cara, correr 42 quilômetros descalço, vou te falar uma coisa, viu? Não, primeiro de correr 42 quilômetros com o melhor tênis da Nike já é difícil pra caramba. Da Adidas. Você é louco. Não, eu vou falar aqui a próxima da maratona, que é a Gabrielle Anderson, em Los Angeles 84. Que é aquela maratonista, todo mundo já viu essa cena. Que ela chega toda torta no fim e termina, Tocando né? carruagem de fogo no fundo. É, e ela termina. E ela é uma das ganhadoras da medalha do Barão de Coubertin, assim como o Vanderlei, ela também é uma das ganhadoras, né? E para dar um exemplo, eu quando corro 3 quilômetros, fico que nem ela. Eu chego pro quarto quilômetro, eu já tô assim, ó. Então, vou colocar carruagem de fogo para você, quando eu estiver lá. Que foi? A música do filme Carruagem de Fogo, o pessoal sempre põe para essa cena. Não, eu vou colocar uma caixa de som, uma JBL, para recepcionar o Luiz. E vou filmar. Pô, isso vai ver eu chegando tudo torto lá e a música tocando lá no fundo. Lá. Olha, fica igualzinho, igualzinho. Imagina 42 quilômetros descalço. Não, é demais, é demais. Mas é sério, eu gostaria muito de ter visto esses dois momentos. E principalmente esse de Los Angeles 84, porque realmente é o espírito esportivo. A mulher morrendo lá, ela foi até o fim, cara. Ela foi até o fim, chegou, ficou em último lugar, ficou, mas ganhou, chegou. Ela chegou. E realmente é aquela, como você falou, se ela tivesse corrido normal, chegado normal, ninguém nem ia lembrar que ela existiu, né? Nem ia lembrar. Nem ia lembrar que ela existiu. Né? Eu acho que essa é a imagem mais reprisada da história do esporte. Ah, eu acho que sim. Não tem nenhuma imagem que seja tão reprisada assim. E assim, tudo bem, a gente fala que é clichê e tal, mas cabe. Ela sempre cabe essa imagem. Cabe. Ela nunca fica velha. Ela sempre dá certo. Você põe lá, a mulher lá tropeçando, assim, toda torta. É legal, é legal. Você vai numa palestra na empresa, o cara passa isso. Você pode ter certeza. Você vai numa escola, numa faculdade, passa. Tem um TCC que o cara põe as palminhas lá do PowerPoint, tem essa imagem. Essa imagem. É uma imagem que cabe em qualquer situação. Impressionante. Ai, ai. Flávio Santos, quem foi Mark Spitz? Mark Spitz foi um dos maiores nadadores da história. E até o Michael Phelps superá-lo, ele era o maior ganhador de medalhas de Olimpíadas. Mark Spitz, para dar uma apresentação mais popular para vocês, foi o primeiro Tarzan. Só isso. Quando vocês veem aquele filme do Tarzan antigo, preto e branco, aí Mark Spitz é dos anos 40, 50. Aquele primeiro Tarzan mesmo antigo, com a Jane, é o Mark Spitz. Ele foi escolhido para fazer o filme justamente porque era um atleta. Então, além de ele ter sido o primeiro Tarzan, ele foi um dos primeiros atletas que migrou das quadras, das piscinas, do meio esportivo, para as telas do cinema. Então, Mark Spitz, eu valorizo muito ele, porque ele transitou nesse período entre as telas e a piscina e não caiu o desempenho dele. Ele continuou ganhando medalhas por várias Olimpíadas seguidas. E não deveria ter assessoria de psicólogo nem de nada, né? Porque a psicologia estava engatinhando naquela época. Então ele tinha uma força mental muito grande. E eu admiro muito o atleta equilibrado. Entre o atleta que bate no peito, tira a camisa, aquela coisa toda, e o cara que é frio, cerebral, eu gosto do cara cerebral. E o Mark Spitz era um fenômeno na piscina, cerebral, e além de ser... Ele mudou o que é o Tarzan. Quando você imita o Tarzan fazendo aquele grito lá, é o Mark Spitz, ele que criou aquilo. Então veja o tamanho desse personagem para o esporte e para a história do cinema. Então Mark Spitz, eu queria ter visto ele nadando também. Muito legal, muito legal. É realmente uma história muito interessante. Essa história é bem legal mesmo, é bem legal. E... merecia um filme, não sei se tem um filme dele, mas merecia um filme. Merecia, viu? Bem lembrado. Pode ser, merecia mesmo. Bem legal. Estamos indo já para o nosso fechamento aqui, vamos já terminando. E eu vou terminar com a última imagem, com aquela coisa que eu gostaria de ter visto e não vi, que é o urso Mishi em Moscou, em 80, chorando, aquela lagriminha lá. Que é outra coisa marcante, né? O fechamento das Olimpíadas de Moscou. O ursinho chorando lá, aquela coisa. Lindo, assim. Lindo. Muito bonito. Muito bonito, bem, realmente muito. E como eu estou de vermelho, podem dizer que eu sou comunista, apoio Moscou 80, União Soviética, isso daí. É o próprio Boris. O próprio, tô aqui, ó. Só faltou as manchas na testa aqui para ficar igualzinho o Gorbachev. O Luiz quer implantar o comunismo no Brasil, gente. Vou implantar o comunismo no Brasil. Ditadura comunista aqui. Eu vou cachaça e putaria para todo mundo. É isso que eu quero. Opa. Bora. Bora, é isso que eu quero. Você falou do Misha, deixa eu só falar um negócio. Pode falar. Sei que você já vai encerrar aí, vai conduzir para o final. Mas eu gosto de citar sempre a abertura das Olimpíadas de Pequim,
porque para mim tem um momento muito marcante quando eles passaram a história do papel. Eles fizeram um jogo de sombras, e aí foram desenhando com o nanquim, contando a história desde o papiro ao pergaminho até chegar na internet. Para mim aquilo foi muito bonito. Só queria falar dessa abertura também, que foi muito legal. Sim. A de Pequim realmente foi bem marcante mesmo. Eu lembro também, a abertura de Pequim foi bem marcante. É isso. Vamos encerrando, Flávio Santos. Você tem algum salve aí, Flávio, hoje? Tá tranquilo? Um beijão para Kátia Alves, minha noiva, que está acompanhando aqui, mandou aqui mensagem para mim. Tem alguns salves sim, de episódios que a gente vai gravar. Primeiro vai sair o vídeo dos Mamonas Assassinas semana que vem. Semana que vem a gente vai fazer a semana do vídeo. Vai sair esse vídeo no YouTube e provavelmente a gente vai fazer uma live que a gente já está agendando. Mas eu posso adiantar para você os temas que nós vamos trabalhar em lives e podcasts para você ficar atento. A gente vai falar de cirurgia plástica nas próximas semanas. Então você que está pensando em fazer uma cirurgia, fazer uma lipo, fazer um lifting, fazer uma harmonização, pensa bem, vou dar essa dica aí, porque o que eu vejo por aí não, não é muito bonito não, hein? Se os artistas ficam daquele jeito, imagina nós. Tô fora disso. Tô fora disso. Cuidado. Vai fazer uma live sobre... Uma live, um episódio, estamos vendo ainda, sobre cirurgia plástica. E você que está nos assistindo, seus amigos, seus familiares, seus conhecidos, podem mandar suas dúvidas. Vai ser um grande episódio. A gente vai abrir uma campanha aí para receber perguntas nesse episódio e depois para também divulgá-lo. Também a gente vai falar alguma coisa ligada ao Nordeste, provavelmente culinária nordestina. A gente vai tentar fazer uma coisa, não vamos adiantar o que é, mas vem coisa boa do Nordeste. Espera aí um cuscuzinho, uma coisinha gostosa para você comer, que vem coisa legal aí no horizonte. Então fique atento. Culinária nordestina, com música talvez, estamos vendo, e cirurgia plástica. Já fica atento, prepare suas perguntas e reserve seu lugar no sofá para nos assistir ou ouvir. É isso aí, gente. Lembrando que esse vídeo, assim que terminarmos a gravação, já estará no IGTV. Então, para quem chegou depois ou teve que sair e tal, tá lá no IGTV. Nos próximos dias já vai estar no YouTube e também em áudio, podcast, afinal, o que a casa aqui faz. Então, estará lá na eternidade do Instagram, estará na eternidade do YouTube e na eternidade dos podcasts. É isso aí. Medo disso. É isso aí. Não, medo disso aí. As nossas besteiras ficarão esterilizadas. Medo disso para isso aí. O extraterrestre for consultar os servidores da Terra e ver a gente falando. Minha nossa, não. Vamos embora. Não, minha nossa. Eu vou mandar um salve que eu esqueci aqui, mas na verdade eu não esqueci, estava deixando para o final. Para o grupo NBA Sem Lei. Reginaldo está aqui, está sempre acompanhando a gente. Abraço, Reginaldo, abraço, Fabiano. Quero falar para o Diego que a gente está avaliando a participação dele. É um negócio muito sério. A gente está fazendo reuniões semanais. E fica esperando aí, Diego. A gente está avaliando, viu? Abração para você. Um salve, Diego. Um salve para Vani Lopes. Um beijo, né? Porque senão depois você sabe, né? E... não, coisa pega, né? É isso. Vamos encerrando. Não quero ver ninguém com hematoma aqui na próxima live. Isso, não, sem hematomas, por favor. Sem hematomas, um salve para todos aí. Salve para todo mundo, valeu, gente. Fechamos. E é isso, Flávio. Valeu, gente. Obrigado pela audiência, hein? Abração. Valeu, gente. Abraço. Fui. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.